Agora, existem no mercado outras formas de se calcular esse imposto de ICMS-ST. Ele pode ser calculado pelo PMC, já foi, né? Antigamente a gente já viveu isso, quem tem mais de 20 anos de mercado aí já viveu um período que o Estado de Minas calculava o imposto dos medicamentos pelo preço máximo do consumidor. Hoje em Minas ainda é pelo PMC, se você comprar de um distribuidor de fora do Estado ou de qualquer empresa de fora do Estado que não seja detentor do registro, a base de cálculo é pelo PMC, é uma forma que o Estado fez de também proteger o contribuinte mineiro, e mais lá para frente eu vou falar o impacto de não ter isso para vocês, para todos nós, né? E o PNPF. O PNPF é o preço médio ponderado de venda ao consumidor final. Quem estima esse PNPF? A Receita Estadual. Ela vai, teoricamente, ela faz um levantamento aí nas farmácias dos senhores, do preço médio do cupom fiscal, e chega numa tabela que fala que é o seguinte, ó, o preço médio ponderado da nimesulida é R$10. E agora a base de cálculo do imposto da nimesulida vai ser R$10. Mas ela não leva em consideração, por exemplo, a regionalidade, que foi falado aqui. O preço praticado no norte de Minas não necessariamente é um preço praticado em nimesulida na zona da mata. O preço praticado numa região muito fria, no antigripal, não necessariamente é o mesmo preço praticado numa região que é de clima mais árido. Ela leva em consideração a matemática crua e simples, onde pega-se lá uma listagem, nós temos foram em torno de 8.000 farmácias que foram pesquisadas, né, que tiveram seus cupons pesquisados, e que o Estado encontrou um PNPF, diga-se de passagem, que também não publicou. Ou seja, também tudo que nós vamos falar aqui, daqui para frente, na hora que a gente for brincar de fazer conta, nós vamos falar de coisas estimadas, porque também o Estado não publicou essa listagem de PNPF. Eles disseram que tem, disseram qual foi a metodologia utilizada para calcular esse preço médio ponderado, mas não nos apresentaram. Então a gente vai mostrar para vocês possíveis impactos aqui, mas utilizando dados sugestivos nossos que a gente imagina que pode ser, para que vocês possam entender qual vai ser o impacto no custo final de alguns produtos. O grande problema do ICMS-ST. Por que o ICMS-ST é um problema? Primeiro que ele é baseado numa presunção. Ele não é baseado naquilo que de fato você teve de rentabilidade. Você está pagando um imposto sobre de fato que você aferiu. Você está pagando um imposto por algo que alguém presumiu que você venderia. Então, se alguém presumiu que você venderia essa nimesulida a R$10, você vai pagar um imposto sobre R$10. Mas na prática você pode vender ela a 7? Você pode vender ela a 6? Você pode vender ela a 5? Se você vender ela a 5, você concorda comigo que você está pagando o dobro de imposto que você deveria estar pagando? Então isso é um problema do ICMS-ST. Ela não acompanha, né, promoções, convênios, estratégia de preço. Você fez uma ação comercial lá e colocou um produto com um preço mais agressivo, você não pode ir lá no Estado e falar assim, oi irmão, eu não vendi a 10 não, vendi a 5, devolve metade aí, você acha que paga? Você paga o imposto no preço cheio mesmo se vender mais barato. Então esse é o grande problema do ICMS-ST. Ele tem vantagens, como o que a gente viveu até hoje, porque também o MVA que a gente usa hoje não são as margens que de fato a gente pratica. Então é o seguinte, o modelo atual de tributação que a gente tem em Minas é um modelo que de fato a gente paga menos imposto do que a gente deveria pagar, isso é um fato. Mas isso também não nos tira o direito de brigar
para não pagar por algo que a gente não sabe nem se vai ser melhor ou pior. A gente não consegue ter nem acesso à informação. Mas vai ser pior. Por quê? Por que o Estado gosta? Por que geralmente os Estados gostam de ICMS-ST? É mais fácil de fiscalizar, né? Quando as indústrias são mineiras, os poucos laboratórios, ou poucos distribuidores, ou poucas redes, ele tem que fiscalizar somente quem paga o imposto direto para ele não está fiscalizando ali varejo a varejo. Pelo prisma do Estado, tem menos sonegação, porque se ele tem menos empresas para fiscalizar, a chance de sonegar é muito menor, mas é uma visão míope do Estado, que a partir do momento que o imposto fica alto, ou leva o pequeno varejo para uma sonegação. Hoje a gente não tem sonegação em Minas porque o imposto é baixo, é justo, a gente sente que ele é justo. A percepção de preço que a gente tem de Minas é a percepção que o nosso imposto é baixo. Certo, pessoal? Agora, se a gente tiver uma percepção de preço, que o imposto que a gente está pagando, se a gente tiver uma percepção que esse imposto deixou de ser justo, o que pode acontecer é que algumas empresas podem ir para a informalidade. Para o Estado é excelente porque o dinheiro entra rápido no caixa dele, né? Tudo que a gente compra dentro do mês, quem é substituto tributário, tudo que a gente compra dentro do mês, no dia 9 do mês seguinte a gente tem que depositar lá para o Estado. Não é um imposto nosso, é um imposto da cadeia inteira. Então, quando você pega um CD lá da Oriente com 200 milhões de estoque, lá nesses 200 milhões de estoque, tem uma parcela enorme que é estoque de imposto que já está pago. Dentro da sua farmácia, lá quando você vai fazer a sua aferição lá, seu inventário, você tem 200 mil de estoque, tem 300 mil de estoque, parte daquele estoque seu é estoque de imposto. É imposto que você deveria pagar só quando você vender essa mercadoria e que está dentro da sua loja já pago. E aí quando aumenta o imposto, isso impacta no quê? No nosso caixa. O que pesa na farmácia? Aonde dói na farmácia o ICMS-ST? No seu capital de giro, porque se você tem 200 mil de estoque e 40 mil em imposto, você concorda que 40 mil reais seu que está empatado lá no estoque poderia estar disponível para você fazer outros investimentos? Na formação de um preço, porque se você não entende que a tributação do produto impacta no custo final, você precifica de uma maneira equivocada e aí você perde a rentabilidade, a sua rentabilidade real é menor do que você realmente imagina. E nas suas decisões de fazer ação comercial, porque a partir do momento que você entende como que funciona, toda vez que você pegar um produto que você está pagando imposto sobre 10, se você for precificar 5, você vai assim, poxa, mas eu estou pagando imposto sobre 10, vale a pena vender por 5? E aí a gente chega no famigerado 49.107. 49.107, o que ele fez? Ele estabeleceu uma nova base de cálculo para tributação de medicamentos em Minas Gerais. Ele tira lá o MVA e traz agora o preço médio ponderado ao consumidor final. Uma listagem que o Estado diz que vai publicar em algum momento, que tenha todos os produtos farmacêuticos e constando qual que é o preço médio que esses produtos são vendidos dentro do Estado de Minas Gerais. A gente tem alguns associados aqui que são de São Paulo, você tem o Cristiano que é do Rio. Não, aí os caras de São Paulo vão dar aula assim. Vai acontecer meio que o contrário agora, né? Acho que o Ronaldo está aí, pode falar, né? Mas assim, por que é importante elucidar isso? Porque por mais que nós estamos falando sobre Minas, não é tão diferente de outros estados. No caso do Rio, MVA, mas o São Paulo já tem um tempo que a PPF, o mercado de Goiás cresceu depois que São Paulo fez essa mudança. A forma do cálculo do imposto é a mesma para todos.
Vamos. O cálculo da fórmula do imposto é a mesma para todos. Qual que é a fórmula do ICMS-ST? ICMS-ST é igual. Qual que é a sua base de débito da operação? A base de cálculo do imposto, vezes, multiplicado pela alíquota interna do Estado, menos o custo que você pagou na mercadoria, vezes a alíquota interna. Isso não muda em lugar nenhum. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Como que era aqui em Minas? Aqui em Minas era o seguinte, ó. Você tinha um custo. Se o produto fosse da lista positiva, você ia somar aqui 38,24. Se ele fosse da lista negativa, você ia somar aqui 33%. Se ele fosse da lista neutra, 41,38. E aí você ia chegar na base de cálculo do imposto. Como que vai ser a partir do dia 1º de abril, se o decreto não for prorrogado? Você tira isso, e aí vai valer uma listagem que o Estado vai publicar, colocando o preço médio ponderado de venda daquele produto. Vamos fazer conta. Vamos fazer conta. Não aparece não? Então vamos aqui mesmo. Ó, a parte de cima aqui é como é hoje, até dia 31/3. Diga-se de passagem, se não mudar, é bom comprar, viu, pessoal? Compra muito. Eu estou pegando aqui um produto da lista negativa, MVA de 33. O custo do produto é 100, somei 33% lá para chegar na base de cálculo do imposto, 133. Esse produto é genérico, viu, pessoal? Alíquota de 12. 12 de alíquota, quem puder multiplicar para nós aí 133 vezes 12%, 15,96, certinho? Esse é o débito da sua operação. Esse produto te custou 100, 12 de crédito da operação, R$12. 15,96 menos 12, R$3,96. Um produto de R$100, 3,96%. Entenderam por que é os 3,96%? Por que é os 4% que vocês enxergam lá na nota fiscal do imposto? Tá claro? Eu estou dizendo que esse produto que vocês compraram a R$100, estou estimando que vocês vendam ele a R$150. Esse produto que você comprou a 100, você vai vender a R$150. Ele te custou R$103,96. Todo mundo entendeu por que custou R$103,96? Você vendeu a 150, você teve um markup ali, usou um markup de 44,29 e teve uma margem de aproximadamente 30%. Tranquilo? Entendido? Só que agora chegou dia 1º de abril e o PMPF desse produto hipotético nosso aqui é R$200. Desculpa, Fábio, mas é só para ficar claro. Aqui não interfere se é simples nacional, se você é lucro real, o preço mínimo, tá, pessoal? Às vezes o cara olha e fala assim, não, eu sou simples, isso aí não é. Não, isso aqui é na compra do produto, é para todos. Você já compra dessa forma hoje. Muito bem. Boa observação. Só que agora é o seguinte, estamos no dia 1º de abril, dia da mentira, e o PMPF desse produto hipotético nosso é R$200. O Estado fez a aferição aí, e outra coisa, eles vão pegar dados de um ano e vão modificar a lista de PMPF uma vez só no ano. Eu fico imaginando o PMPF da pessoazinha, hein?
Nós vamos ficar pagando imposto de R$120 e vendendo produto a 60, Alexandre. Vamos pegar então o nosso produto hipotético de R$200. Mesma conta. Base de cálculo dele vai ser 200, porque o PMPF dele é 200. A alíquota de 12. Qual que é o débito dessa operação? 24. Aqui não muda, o custo continua sendo 100. Qual que é o crédito da operação? 12. 24 menos 12, qual que é o valor do imposto? 12. Nós pagávamos 3,96 de imposto. E agora vamos pagar quanto de imposto? 12. Faz uma conta aí pra mim, gente. 12 dividido por 3,96 vai dar quantos por cento de aumento? Acha pra mim aí quantos por cento de aumento? Então mais de 200% de aumento. É isso? 300% de aumento? 300% de aumento. 300% de aumento. Entenderam por que é 300? 3 vezes mais impostos. Isso é porque nós estamos pegando leve aqui. Não, eu ainda peguei o MVA bonitinho ali, ó, de 33, lista negativa. Ele está dizendo o seguinte: se for no similar, a diferença ainda é maior, porque a alíquota é maior. Mas vamos lá. Ou no PBM, nós vamos pegar um tablet daqui a pouco para a gente brincar aqui. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Só um ponto de atenção. O mesmo produto vendido pelo mesmo preço. Na vida real, você não vende esse produto a R$200. Você vendeu ele a 150. Se você não fizer nada, quer dizer, se você não vender ele, passar a vender ele mais caro, o que vai acontecer? O seu custo ele saiu de R$ 103,96 para 112. Mas o seu preço de venda, se você não mudar, o que vai acontecer com o seu markup? Ele vai reduzir de 44,29 para 33. Uma queda de 23% no seu markup. E na sua margem, um produto que você tinha 30% de margem, ele cai 18%, né? 17,46, 25,33% de margem. A gente pode ficar deitado nesse esplêndido e vendo essa mudança e não se preocupar, ou de fato nós estamos falando que é algo que influencia diretamente nos nossos negócios? Vocês tinham parado para pensar? Vocês tinham essa visão? Vamos brincar? Agora nós já sabemos fazer a conta. Vamos brincar aqui? Vamos ver se eles conseguem colocar um tablet aí. Nós vamos fazer uma conta o seguinte. Vou falar não. Vamos ver se está possível. Não tem problema não. Se o PMPF for o meu preço de venda, 150, eu fiz essa matemática aqui. Aí, dos 150 vezes 12%, menos 12, vai sobrar 6. Então, o meu imposto, automaticamente, se der sorte do PMPF, coincidir com o meu preço de venda. Boa pergunta, porque vendemos no PMPF. Vai ser maior por quê? Porque o MVA que o Estado colocou, ele está menor do que na prática todas as vezes. Todo produto que você usar mais do que 33 para a lista negativa de markup, ou 38,24 na lista positiva, todas as vezes que você usar mais, você vai pagar mais imposto. Todo produto que você usar menos, você vai pagar menos imposto. Eu vou chegar lá porque é o seguinte: quem vai pagar essa conta? Farmácias que têm faturamento elevado, percentual de faturamento elevado em genéricos e similares, são as farmácias que mais vão sofrer. Nós vamos fazer uma continha ali agora, nós vamos brincar ali de fazer conta com vocês. Quero que vocês me ajudem, hein? Quero que vocês me ajudem. Então, quem vende muito genérico e similar, vai pagar mais a conta. Quem tem um faturamento mais robusto em RX, pode ter um impacto um pouco menor. Por quê? Alguns produtos de RX, o que vai acontecer? Você vai pagar um pouco menos de imposto. Agora, você acha que o Estado faz a conta para arrecadar menos ou mais?
Não sou eu que estou falando, vocês, na cabeça de vocês aí, no íntimo de vocês, você acha que eles fizeram essa mudança para arrecadar menos ou mais? Com a alteração os dentro de casa não vão ter que pagar essa diferença. Aí, ó, o Alexandre fez uma ótima pergunta. Ótima pergunta. O que o Alexandre está perguntando? O que você tem de estoque dentro de casa no dia 1º de abril, teoricamente você pagou um imposto sobre 4%. Nós estamos falando da possibilidade desse imposto triplicar, quadriplicar, quintuplicar. O que você tem dentro de casa, você vai ter que pagar a diferença? Nós perguntamos na Receita Estadual e não vai ter. Tudo que entrar, tudo que tiver dentro das empresas até dia 31 de março, não precisa fazer o cálculo retroativo do estoque que você pagar para o Estado. Então, óbvio, Alexandre, que é o seguinte, é a informação de hoje, né? Amanhã não existe nenhum tipo de orientação, não tem nada, isso não está descrito na legislação, e a gente fez uma consulta, mas nós fizemos essa consulta, tive lá com o Benício talvez uma meia dúzia de vezes lá na Secretaria da Fazenda. Nós fizemos essa consulta e a consulta foi que não, o que você tem dentro de casa, você não precisa calcular a diferença. Vamos brincar? Vamos brincar agora. Escolher um produto aqui. Falei dele aqui, né? Nimesulida. Nossa, tá difícil desse lado. Mas vamos lá, vamos brincar. Nimesulida. Nimesulida é lista positiva, né, pessoal? É 38 e 24. 38 e 24. Qual que é um preço? Vamos com um preço de compra de nimesulida aí mais ou menos justo aí? R$1 é bom para fazer conta. R$1 é bom para fazer conta. R$1 é bom para fazer conta. Beleza. Vamos calcular. Me ajuda aí, Gaio. Me ajuda aí. Vamos calcular o imposto da nimesulida por MVA. Então é o seguinte, a base de cálculo é R$1 mais 38,24%. Certo? Então é 1,38. Segura aí que minha mãe me ajuda. 1,38 vezes 12%. Quem puder fazer a conta para mim aí. E o crédito da operação? 17 centavos. 17 centavos. Isso. Só desse apoio aqui. E o crédito da operação é R$1 vezes 12 centavos. Hoje, você compra uma nimesulida a R$1 mais 17 menos 12, 5 centavos, né? Mais 0,5 centavos. Nós estamos falando de um custo final da nimesulida aqui de R$1,05 final com imposto. A ST desse menino aqui é 5 centavos. Perfeito? Isso aqui, nós estamos todo mundo na mesma página, entendendo? Agora vamos brincar de PMPF. Vamos fazer uma brincadeira de PMPF aqui. Esse mesmo cara aqui, agora ele é PM. Agora ele é PMPF. Vamos fazer um PMPF de R$5? R$5? Eu sugiro que faz uma pergunta de quanto cada um mês. Senão a gente já uns 4 preços aqui. Boa. O que é o preço que vocês vendem de nimesulida? Oi? R$8. 10. 9,90, 10? Boa. Isso. Não, é porque o Marlon é o seguinte, ele me abacalhou. Eu ia falar o seguinte, ontem eu fiz essa pesquisa. Eu tenho 20, 3, 2, 3, 5, 9,90, 10, 8. Ninguém acima dos 10. Só PRPF aqui dá mais de 6. Não, aqui ninguém é acima dos 10. Ninguém vende acima dos 10. Só para garantir. Ó,
Eu peguei, eu fiz ontem. Eu fiz uma pesquisa lá com os representantes do Oriente, pegando o estado inteiro. Uns 50 me mandaram. Eu tenho nimesulida de R$ 2,89 e nimesulida de R$ 16. Então, mas vamos lá, vamos brincar aqui pra gente não... É pelo EAN do produto, que aí você já pegou, aí é uma pega. Lembra lá das consequências implícitas? Me lembra disso na hora que a gente chegar lá. Me lembra lá, você conseguiu ter uma visão lá na frente. O PMPF é pelo princípio ativo ou pelo EAN do produto? Ou cada produto tem o seu? Pelo EAN do produto, cada produto tem o seu. Olha o buraco que nós estamos entrando. Vamos fazer essa continha rapidinho aqui, ó. Me ajuda aí. A base de cálculo é R$ 5,00 vezes 12. Não, vou fazer de 5 aqui, que a cara é minha conta, não. 5 vezes 12 aí, Renatão? 60 centavos. 60 centavos menos os 12 do crédito que não muda. Nós estamos falando que um produto que custava para vocês 1,05, se o PMPF fosse R$ 5,00, ele vai custar R$ 1,48 para vocês dia 1º de... Mas só que é o seguinte, o PMPF não é 5, galera. O PMPF agora, ele foi para 10. Alexandre vende muito caro em mesolida e ele vende muito e ele jogou o PMPF lá para cima. Ó, PMPF não é 5, não, PMPF é 10. Vamos fazer essa mesma conta? A base de cálculo é igual a 10 vezes 12, 1,20, menos os 12 do crédito da operação que não muda, 1,08. De ST, mais R$1 do custo. Para quanto foi a mesolida, galera? 2,8. Vocês querem brincar de fazer PMPF de 15? Só para vocês verem uma coisa? Ou não precisa? Ou é sofrimento demais? Vamos fazer um PMPF de 15? Só para vocês verem o tamanho do buraco? Vamos fazer um PMPF de 15. O de 10 é o mais próximo da realidade, mas vamos fazer um de 15, só para a gente ir. Olha o que o Alexandre falou. O imposto aqui já é mais caro que o produto. Eu vou fazer de 15, Alexandre, para mostrar para eles que se eu der a nimesulida de graça para vocês, o imposto dela vai ficar 60% mais caro do que vocês pagam. Se vocês ganharem de graça, tiver só de pagar o imposto, entendeu? E o custo final dela vai para 2,68. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá, nós temos o PMPF de 5, 1,48 preço final, o PMPF de 10, 2,8 preço final, e o PMPF de 15, 1,68 preço final, beleza? Vamos lá. Como é que é seu nome mesmo? A Fabiana perguntou o seguinte: o PMPF é por molécula? Não, é por EAN. Aí o que vai acontecer? O PMPF da nimesulida da caixa azulzinha vai ser R$5. O PMPF da nimesulida da caixa verdinha vai ser R$10. E o PMPF da nimesulida da caixa amarelinha vai ser R$15. Quem que regulou o mercado? É o próprio mercado ou o governo? A nimesulida da caixa amarela vai vender? Essa aqui, ó. Não vai vender, ou vai? A nimesulida da caixa azul, ela vai concentrar. Se você ganhar, você vai ganhar, ela sai mais cara. O Benício fez uma ação na nimesulida da caixa amarela aí, pessoal, ó. É de graça, e vai dar ela de graça para vocês. Ela vai custar R$1,68.
Ela é mais cara do que a caixa azul. O que aconteceu com a competitividade? O que acontece com a gente quando você tem, né, uma empresa que tem uma parceria com um laboratório X e que está muito forte lá, que o cara está incentivando? Você corre pro Y ou vai pro Z? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente fez o mercado de Minas ser uma referência? O mercado de Minas é uma referência no modelo de farmácia de associativismo, franquias, de farmácias independentes. Não tem nenhum estado no Brasil que tem tantos empresários como vocês de sucesso. Mas isso se deu por um modelo tributário que permitia se competir. Pode voltar para a apresentação. Se a gente implementa um PMPF por ano, onde cada cor de caixinha vai ter um PMPF, e que às vezes o PMPF da indústria X vai ser tão alto que o imposto dela vai ser maior do que o custo da outra, nós vamos ter um mercado com competição? E quando não tem competição, quem paga a conta? O que regula preço? E aí é o seguinte, a gente fica ilhado, a gente fica sufocado. Partindo aqui já pro final aqui, viu, gente? Conseguimos entender as contas aí, pessoal? Que é o grande problema. Ótima pergunta. Só que o que o Estado disse? Nós vamos atualizar a tabela de PMPF uma vez por ano. Então vamos lá. Qual que é o PMPF? Qual que é o preço médio que vocês vendem aí uma dapaglifosina hoje? O Estado vai lá, ele tem 8.103 drogarias que ele consultou para fazer a base de... É ponderado. 8.103 drogarias. Só que a dapaglifosina hoje, se for fazer uma média aí, sei lá, R$80, R$70? R$100. O PMPF dela hoje é R$100. Alguém em sã consciência aqui dentro dessa sala acha que nós vamos vender dapaglifosina para o consumidor final por menos de R$50 daqui a 6 meses? Vai. Por mais de 50, né? Vai não. Vai. Então é o seguinte, publicou lá o PMPF de... Rivaroxabana é um exemplo disso, né? Rivaroxabana é um exemplo disso. Então, o fato do Estado publicar uma listagem de PMPF uma vez só por ano também é um problema. Por quê? Nós temos sazonalidades. Você vende um antigripal no mesmo preço, no auge do inverno, no mesmo preço do que você está vendendo lá hoje? A pandemia foi um exemplo claro de problemas que o custo pode trazer. O espectro vendia, ou qualquer antigripal que era 2,99, 3,99, foi pagado de 6. Exato. Então, assim, nós temos, então vamos lá, para a gente finalizar aqui. Esse decreto, ele traz para a gente um possível aumento de carga tributária. Ele é mais relevante para farmácias que têm faturamento de genéricos e similares maiores e menos relevante para quem tem um faturamento de RX maior. Estamos nessa página? Então é o seguinte, quem vende mais genérico e similar vai pagar a conta. O imposto vai aumentar? Invariavelmente, ele vai aumentar. Você vai conseguir repassar isso para o consumidor? Não sei. Né? Mas existe uma tendência, até pela dificuldade de entendimento, que no curto prazo, que as margens caiam ainda mais. Porque por mais que você entenda, às vezes o concorrente do lado não entende, e aí você fica pressionado. Nós vamos ter a possibilidade de nos abastecer com o mesmo número de indústrias a facilidade que nós temos para nos abastecer com as indústrias hoje. Nós vamos ter o mesmo número de indústrias, o mesmo número de SKUs disponíveis para a gente poder competir no mercado? Sim ou não?
Existe uma tendência de concentração em moléculas onde o PMPF é mais baixo. Nós saímos. Quando a gente trabalha com o modelo de MVA, é o seguinte: é como se a gente tivesse uma corda e ela tivesse. Toda vez que o custo varia, o imposto varia. Se o custo aumenta, o imposto aumenta. Se o custo diminui, o imposto diminui. Quando nós temos um PMPF, nós temos uma base de cálculo que ela é fixa. Se você está pagando mais caro, ou se você está pagando mais barato, a base de cálculo continua sendo a mesma. Na farmácia? Na farmácia? Ô Genival, você acredita que isso vai gerar um congelamento de preço na drogaria? Eu não sei, Cassim. Eu tô te perguntando porque é o seguinte: isso é uma variável que a gente não domina. Teoricamente, sim. Teoricamente, num mercado que o nível de conhecimento de todos é nivelado, em um mercado equilibrado, que não tem tanta competição, se você está pagando mais imposto, você vai posicionar seu custo com um novo imposto, vai ajustar sua margem ao novo imposto, vai todo mundo trabalhar num preço um pouco mais alto. Mas no mundo real, é isso que a gente vê? Todo mundo vai concorrer, seja. Deixa eu incluir aqui, você está próximo à divisa do Espírito Santo, um pouco abaixo do Rio de Janeiro. E aí tem o Cristiano que tem uma loja lá no Rio de Janeiro que vê que de repente tem oportunidade em Minas, porque aqui você vende a isolita agora a R$15, mas o Cristiano consegue vender ela a R$7,99. Fala, pô, vou pôr uma filial aqui em Minas, lá em Durandé, que eu vou arrebentar de vender. Eu tô bonzinho, eu não tô entrando no tema polêmico, quem está entrando é ele. Eu tô bonzinho. Tá vendo que eu tô tentando fazer isso aqui ser leve? Vocês estão todos assustados, tô com o olho assim, ó, e eu nem entrei no tema polêmico para valer. Eu não sei. Eu sinceramente acho que num primeiro momento a gente vai ter dificuldade, porque as pessoas vão ter dificuldade de entender que o custo final do produto realmente vai aumentar de uma forma significativa. Mas é uma opinião, na prática eu não sei, entendeu? Mas talvez numa micro-região, na sua cidade, no local onde você está estabelecido, vocês consigam fazer isso de uma maneira mais equilibrada. Agora, qual que é o problema do PMPF? Você faz isso, aí lá na sua cidade está controlado, está ajustado, mas aí o cara lá no Triângulo Mineiro queima mercadoria e faz escala ao extremo, vai ter variação do PMPF de novo. Aí vai baixar o PMPF e vai forçar você a ter que baixar seu preço de novo. Entendeu? Porque não é o que você pratica. O justo seria que você débito e crédito, né, Alexandre? Que aí você paga pelo que de fato você fez. Mas toda vez que o Estado tenta criar uma base de cálculo dessa, ele está estimando para cima ou para baixo. Até então, ele tinha feito algo que ele estimava ligeiramente para baixo, que era confortável para a gente. Agora ele resolveu colocar a gente para pagar a conta. O risco é todo nosso. Sabe, a verdade é que na hora que a gente estiver comprando aquilo ali, tem que avaliar a lei do custo. Imposto por item. Por item. Não é por molécula, não. Exatamente. O que o Alexandre falou. Aquela nimesulida da caixinha amarela que a gente fez o cálculo lá, que o PMPF dela é R$15, se eu te der ela, se você ganhar ela, a Oriente vai dar para você, o custo dela vai ser maior do que aquela nimesulida com PMPF de 5. Não, se ela não tiver custo, esquece o produto. Agora, aí é o seguinte, na prática, no mundo real, o que acontece? Aí o nosso amigo de São Paulo, por favor, se eu estiver falando besteira aqui, eu quero que vocês me corrijam, porque vocês estão vivendo isso lá até dezembro, né? Na prática, o que acontece com a indústria? Quando ela identificar que o PMPF dela é muito mais baixo, o que ela vai fazer com o custo dela? Subir. No mundo real funciona o seguinte, eu falo assim, para que eu vou ficar vendendo minha nimesulida a R$1 para você, se a outra opção que ele tem é 1,68 de imposto, só o imposto é maior do que o meu custo. Ele vai subir até chegar num ponto onde o Edmilson explicou para a gente lá que a gente ainda vai ficar com o sentimento seguinte. Não, ele subiu o custo dele, mas ainda vale a pena, ainda é mais barato, porque
o imposto mais o custo dela ainda é mais viável. Deixa eu só ouvir. Era isso, né? Então, assim, produtos bonificados está falando de genéricos e similares com desconto mais altos, né? Esses são os produtos. Ah, tá. Bonificação do produto. Então, aí vai depender muito de quem você está comprando, como que essa mercadoria está chegando para você. Se você estiver comprando de uma empresa que está dentro do estado de Minas Gerais e que vai te ceder essa mercadoria, quando ele te ceder essa mercadoria, ele vai te ceder ela com um imposto pago. Aí você não tem que se preocupar. Então você não tem que recolher nada. Agora, se essa mercadoria estiver vindo de fora do estado, aí mesmo ela chegando por bonificação, você tem que recolher o imposto dela. Mesma coisa você comprar de fora do estado. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então assim, para a gente finalizar, nosso último minuto. Então assim, ó, o que o Marlon falou aqui, pessoal, só mais um segundinho, só um último ponto que eu acho que é muito relevante e que o nosso amigo de São Paulo, na hora do almoço, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para ele, porque eles viviam eles lá há muitos anos. Então, o que Minas fez? Esse decreto, até agora, tudo que eu falei aqui não é minha opinião. Na hora que a gente sentar aqui mais tarde, ou na hora do almoço, se vocês quiserem perguntar, eu vou falar a minha opinião. Tudo que eu falei aqui é matemática. Eu só trouxe para vocês matemática. Depois, se vocês quiserem saber a minha opinião, eu vou falar a minha opinião. O que eu vou falar aqui agora não é minha opinião, é dado, é informação, é o que está lá escrito. O que o Estado de Minas fez é que a legislação anterior ele tinha uma barreira de proteção para o contribuinte mineiro. O contribuinte raiz mineiro, o cara que vive em Minas Gerais, o cara que empreende em Minas Gerais, que o dinheiro dele está em Minas Gerais, ele era protegido pelo Estado. A partir do dia 1º de abril, o Estado derrubou as barreiras. Então, legalmente, um cara que está lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, para ele entrar dentro de Minas Gerais, para ele abrir um negócio lá, ele não conseguia trazer mercadoria de forma legal, ele não conseguia fazer transação legal. Então, ele pode até ter uma loja lá na sua cidade, mas ele está se expondo, se ele não está trafegando essa mercadoria por Minas. Porque os benefícios eram só para contribuintes mineiros. A partir do 1º de abril, essa barreira termina. Qualquer lugar que tenha benefício fiscal consegue utilizar esses benefícios utilizar os benefícios que ele tem fora dentro de Minas. E aí o que vai acontecer com a competitividade, já do seu Alexandre? O que vai acontecer com aqueles concorrentes que a gente tem lá no Ceará, que tem um monte de benefício fiscal lá, e que aqui em Minas eles não fazem nada? No Brasil inteiro eles deitam com os benefícios fiscais. Aqui em Minas eles não incomodam a gente em nada. O que vai acontecer com eles? Então, as consequências implícitas do decreto, eles são muito maiores e muito piores, do que simplesmente o fato de a gente pagar mais imposto. É isso. Na última reunião que nós tivemos lá na Secretaria da Fazenda, eles nos fizeram uma promessa de adiamento para o dia 31 31 de dezembro, 31 de outubro. Tá. Depois da eleição. Mas é o seguinte, olha, eu falei com os caras lá, falei, olha, vocês, esse decreto do jeito que está, ele simplesmente acaba com o programa de farmácia popular. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Parágrafo 2º, artigo 75. Não serão considerados para a apuração do PMPF das mercadorias contidas nesses capítulos, presta atenção, os valores de operações que sejam integral ou parcialmente custeados por programas governamentais. Eles não falam em produto, eles falam em valores. O valor, o que está escrito aqui está muito claro, o valor que o governo paga não vai ser considerado.
Então a losartana, que é 4,80 no farmácia popular, ela vai ser considerada o preço que você vende fora do programa farmácia popular ou na minha farmácia que não tem. Então isso vai lá para cima, isso vai inviabilizar o programa farmácia popular. Os PBM, né, Alexandre? Os PBM também já era. Agora, o que é mais importante, pessoal, a gente toda hora ouve falar na televisão uma coisa chamada insegurança jurídica. Como é que é o nome da sua farmácia? Drogamar. Você deixa o... Como é que é o nome da sua? Melhor preço. Você deixa a Angélica da melhor preço e ir lá e colocar os preços dos seus remédios para você vender? Você já viu isso em algum lugar do mundo? A pior merda que tem é o governo querer meter o dedo no negócio da gente. A gente é empurrado por vigilância sanitária de um lado, conselho de farmácia do outro, fui presidente lá, se sabe que é assim, fiscal de prefeitura do outro, a rampinha do coisa do outro, a gente fica igual boneco na mão dos outros. Agora vem o governo do estado, que é um governo liberal, querer botar preço no produto que eu estou vendendo, gente. Não dá para ficar de braço cruzado com a porcaria do trem desse. Então é isso aí, Fabinho. Não, a luta continua, seu Benito. Não vai entregar os pontos. Não, vamos brigar. E assim, né, tem uma promessa que vai ser prorrogada. Eu acho que ganhar tempo é uma vitória. Né? Nesse momento, ganhar tempo é uma vitória. Mas nós temos que trabalhar para revogar esse decreto. Nosso trabalho tem que ser em prol de revogar esse decreto, porque ele é muito ruim para o contribuinte mineiro raiz. Para quem empreende aqui em Minas, para quem vive aqui em Minas, para quem cuida da sua família aqui em Minas, ele é muito ruim. Então nós temos que lutar para mudar esse jogo e nós vamos, né? Contem conosco, que a gente conta com vocês para a gente aumentar essa legião de pressão lá sobre o Estado, para a gente corrigir esse decreto e que de fato ele não entre em vigor. Obrigado. Quero ouvir sua opinião. Você está vendo o negócio. Não, porque nós vamos conversar aqui daqui a pouco. Não, sim, particularmente, Marcos, assim, a gente tive a oportunidade de estar com o Benício lá muitas vezes, reuniões técnicas e reuniões políticas. Sei que o Alexandre também teve, o pessoal de Alexandre teve lá na secretaria. Nossa visão, o corpo técnico do Estado, ele está completamente míope. O corpo técnico do Estado está míope. Ele entende que eles estão fazendo é o melhor. Eles ouvem as nossas ponderações, são educados, como é a praxe desse governo, eles são receptivos, mas eles não dão abertura, nenhum tipo de abertura para revogar. Alguns pontos que a gente levantou, eles entendem que estão muito fora da curva, como, por exemplo, essa exposição do contribuinte mineiro a quem está fora. Quem está fora do Estado, é melhor você estar fora do Estado do que estar em Minas. Imagina se Alexandre levar a empresa dele para fora, Vinícius levar a empresa dele para fora, você ter que levar a sua empresa para fora de Minas, não faz sentido. Então, assim, eles entendem uma parte, um pouco disso, mas não demonstram nenhum tipo de... não dão perspectiva para a gente mudar. Politicamente isso já é diferente. Politicamente o entendimento nosso é que o corpo, que os representantes do Estado, eles entenderam que vai ser um impacto muito grande na economia mineira. Eles estão colocando grandes empresas em risco, estão colocando os empregos em Minas em risco, estão colocando a renda de Minas em risco. Diga-se de passagem, uma coisa que eu não falei aqui, que diferentemente de São Paulo é o seguinte: se você olha a curva dos últimos 15 anos, produtos RX aumentaram muito mais a venda do que genérico. Porque genérico lá foi ficando tão inviável. E é o seguinte, só que São Paulo é um estado que tem um PIB 3 vezes maior que Minas, uma renda per capita muito maior que Minas. Nós estamos falando, para finalizar aqui, minha opinião é o seguinte: os caras estão reduzindo o imposto do monjado e aumentando o imposto do medicamento essencial.
Quem vai pagar essa conta é minha mãe, a dona Ana, que tem 73 anos, que estão molando de pino dela lá. É a mãe de vocês, são os nossos pais, os nossos tios, os idosos, os mais carentes, os mais pobres. Então, isso não conversa com esse momento político. Só que a gente tem que resolver isso antes do dia 1º de novembro. Porque depois que passar a política, acabou o interesse deles com a gente. Então nós temos que mexer nisso agora. Nós temos que nos movimentar agora e resolver isso agora. Minha opinião, temos chance de mudar? Temos chance real de mudar se a gente fizer a força necessária para que mude. Porque existe uma força interna enorme de empresários mineiros que estão se unindo e trabalhando para mudar. Existe uma força externa tão grande quanto querendo abrir o estado de Minas para que o Brasil tome conta.